Fala galera, isso aqui no canal 11 Fut. Hoje a gente vai falar aqui sobre a temporada de 2017-2018 do Neymar. Temporada para mim que foi o auge dele na Europa, os prós e os contras, uma temporada que começou em um grande nível para terminar uma grande decepção. Então foi a primeira temporada do Neymar no Paris Saint-Germain. Ele foi contratado por 222 milhões de euros, a contratação mais cara da história, e foi ele com a missão de brigar pela bola de ouro, ganhar a Liga dos Campeões e ser um protagonista do que ele não era no Barcelona. Ele faz uma temporada no geral muito boa pelo Paris Saint-Germain. Ele, como ele mesmo disse, ele era completo naquela época. Ele era muito bom em várias qualidades no campo, com a finalização, o passe e o drible. Ele conseguia fazer de tudo dentro de campo, literalmente. Ele era o protagonista, o time gerava em torno dele e ele criava praticamente todas as jogadas do Paris Saint-Germain, todos os gols passavam pelo pé dele. Ele teve uma temporada geral muito boa. Ele no geral fez 30 jogos, 28 gols e 17 assistências. Terminou com 45 participações em gol em 30 jogos, que é excelentes números, né? Principalmente por uma temporada de estreia. Apesar dos tão poucos jogos, conseguiu fazer várias atuações marcantes. Contra o Toulouse, por exemplo, contra o Bayern de Munique, contra o Celtic, quando ele chega, contra o Real Madrid. Ele fez grandes atuações ali nessa temporada que ficou muito marcada. Também pela seleção brasileira, ele fez alguns ali na Copa do Mundo, né? Porém, depois eu vou falar sobre a questão da Copa do Mundo. Ele termina a Liga Francesa com 20 jogos, 19 gols e 13 assistências, 32 participações em gols, média de quase 7 dribles por jogo, e ele termina como o melhor jogador e o maior assistente do campeonato francês, mesmo jogando quase metade dos jogos praticamente, né? Para poder fazer uma temporada completa de campeonato francês, ele tinha que fazer outros 14 jogos, porém tem a lesão dele que depois eu vou falar também. Ele na Liga dos Campeões daquele ano, ele teve 7 jogos, 6 gols e 4 assistências. Foi uma Liga dos Campeões excelente para ele, média também de mais 7 dribles por jogo e jogos incríveis também naquela edição de Liga dos Campeões, né? O Neymar ele teve grandes jogos ali, e grandes momentos de protagonismo, como por exemplo o jogo que ele faz 4 gols, 2 assistências e sai vaiado pela torcida do Paris Saint-Germain. Esse foi um jogo que ficou muito marcado, ele faz gol de falta, faz gol de pênalti, faz gol driblando todo mundo. E também um jogo contra o Real Madrid, que ele bateu o recorde dele mesmo de 13 dribles completos numa edição de mata-mata de Champions League. Além de uma assistência de calcanhar para o Rabiot fazer o gol do Paris Saint-Germain naquele jogo. Foi um jogo que ficou muito marcado, principalmente pela skin dele, né? O cabelo, todo aquele uniforme preto do Paris Saint-Germain, chuteira laranja da Nike, ficou muito marcada naquela época. Inclusive, a estreia dele de chuteira foi com uma Mercurial, uma chuteira exclusiva para ele naquela edição, né? Então, assim, o Neymar ele faz uma temporada, no geral, muito boa pelo Paris Saint-Germain. Ele começa muito bem, tem grandes atuações ali, e ele viveu num momento auge muito bom, só você ver. Ele teve uma nota média no SofaScore de 8.84 na Ligue 1 e teve de 8.73 na Champions League. Na Copa do Mundo ele teve uma média de 7.9 nos jogos ali. Então a temporada dele pelo Paris Saint-Germain é muito boa. A questão que acabou ferrando a temporada, que teve ali as grandes decepções, a gente chega em fevereiro de 2018. O Neymar vai jogar contra o Marseille. E ali também ele vira quase uma dúvida para o jogo. Ele vira uma dúvida por conta que ele não tinha participado dos treinamentos do Paris Saint-Germain para aquele jogo. Porém, ele mesmo assim vai para o jogo. O Neymar ele até faz um gol naquele jogo, né, contra o Olympique de Marseille, porém ele tem a primeira grande lesão dele no Paris Saint-Germain, praticamente da carreira ali em campo, né? E ele teve a lesão no metatarso, onde deixou ele fora por 3 meses e ele perdeu toda a temporada por clubes. Ele só volta nos 2 amistosos do Brasil, entre Áustria e Croácia, e já vai direto para a Copa. Então, ou seja, ele não teve um preparo, né, por clubes antes de jogar a Copa do Mundo. Ele já foi direto ali nos jogos de seleção, que são 2 amistosos, e já foi direto jogar a Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo praticamente um sacrifício, voltando de lesão, né, para poder não perder aquela Copa do Mundo. Então, assim, o Neymar ele é o maior jogador do IC, né? Porque e se ele não fosse para aquele jogo do Olympique de Marseille, onde ele rompe o metatarso, e se ele joga aquela temporada completa, e se ele não rompesse, e se ele não lesionasse o metatarso, ele ia fazer uma Copa do Mundo melhor. Então a gente tem vários dúvidas. Se ele não fosse para o Paris Saint-Germain, o Neymar é o maior jogador do IC, né? Porém, infelizmente, ele acaba realmente lesionando, fica esse tempo violento fora e vai para a Copa do Mundo, como eu falei, num sacrifício. Na Copa do Mundo, no geral, aquela temporada dele acabou fechando de uma forma muito triste, né? Não pelo seu desempenho muito baixo, mas sim porque o Neymar ele acabou virando uma chacota mundial pela questão dele cair muito nos jogos do Brasil. Tanto no jogo contra a Suíça, no jogo contra a Sérvia, onde ele rola várias vezes numa falta do jogador da Sérvia, e também o técnico da Costa Rica zombar dele fazendo o sinal de Caicai, e também os torcedores dos outros times, sem contar os vários memes da internet
em relação ao Neymar cair muito. Então o Neymar, ele acabou virando uma chacota muito grande por conta dele cair muito. Ele fez 2 gols e 2 assistências naquela Copa do Mundo, são bons números, porém não foi o suficiente de desempenho para poder provar um grande desempenho, mesmo caindo muito entre aspas, né? Ele acaba sendo eliminado para a Bélgica nas quartas de final, sem nenhuma participação em gol, apesar de ter feito um bom jogo ali. Criou várias oportunidades para o Brasil, né? Muitos dizem que o Brasil, inclusive, foi roubado naquele jogo, inclusive naquela época já tinha VAR. Então, ou seja, eu poderia ter olhado no VAR ali o pênalti feito no Gabriel Jesus, porém ele mandou seguir o jogo, e aí o Brasil, infelizmente, foi eliminado. Então, assim, aquela temporada do Neymar que tinha tudo para poder ser uma temporada muito superior, ela acabou terminando de uma forma muito triste, como foi a maioria das temporadas do Neymar com a camisa do Paris Saint-Germain, apesar de ser uma passagem muito boa nele de futebol, né? Acabou sendo um desperdício muito grande dele de carreira ter ido para o Paris Saint-Germain, e também essa luta dele por protagonismo, né? Porque naquela época ele era, e a gente viu o grande potencial dele naquela temporada. Porém, no geral, uma temporada muito grande. Na minha opinião, é o maior auge dele na Europa, pela questão do futebol que ele estava jogando e o alto nível tão grande. Ele nunca fez isso numa liga, obviamente, a Liga Francesa é uma liga mais fraca, porém tudo que ele fez era muito absurdo. Os recordes que ele bateu, a quantidade de vezes que ele foi eleito melhor em campo, ser eleito melhor do campeonato ali, faltando 14 rodadas, ser o maior assistente, o vice-artilheiro, praticamente jogando 20 partidas ali, praticamente daquele campeonato. E também o desempenho dele na Liga dos Campeões foi muito bom. Ele faz um excelente jogo contra o Bayern de Munique e contra o Real Madrid, que foram os 2 maiores jogos ali que ele teve a enfrentar. Sem contar os jogos contra o Celtics ali, que ele faz o primeiro gol dele com a camisa do Paris Saint-Germain no jogo contra o Celtics. E também o jogo contra o Delechet, com a camisa amarela já, onde ele faz um golaço de falta por baixo da barreira. Então, ou seja, é uma temporada de futebol muito alto, também por seleção, no jogo de Áustria e Croácia. Ele faz um gol que deu muita esperança, inclusive eu estava vendo esse jogo ao vivo, as primeiras vezes ali que eu vi os jogos da seleção brasileira, né, lá em 2018. Então, o Neymar, ele parecia estar muito melhor do que realmente ele estava, né? O Neymar naquela Copa do Mundo de 2018, ele fez bons jogos, porém ele não foi tão genial e tão decisivo quanto ele poderia ser em muitos jogos, muitas das vezes ali, como foi na Copa de 2014, por exemplo, que ele decidiu muito bem os jogos para o Brasil, principalmente o gol, né? Mas contra o jogo do jogo da Sérvia, ele acaba perdendo gols muito importantes ali para o Brasil, apesar de ter feito um bom jogo, com uma assistência, ter feito ali um recorde de 9 dribles ali naquele jogo. Porém, o jogo da Sérvia gerou uma impressão muito negativa no Neymar pela questão daquele vídeo dele rolando várias vezes e também da quantidade de gols que ele perdeu ali, poderia ter ajudado o Brasil naquela competição. Então, por fim, o Neymar, ele fez uma temporada muito boa, porém acabou terminando de uma forma com muita decepção, acabou terminando de uma forma vexatória praticamente, né? E muitos dizem que ele não foi o melhor daquela Copa do Mundo. Para mim, ele foi melhor, sim, do Brasil, naquela Copa do Mundo, né, do Brasil. Muitos dizem que foi o Coutinho, porém para mim, assim, o Neymar fez um papel muito melhor do que o Coutinho, foi muito mais decisivo, apesar de não estar no seu maior nível de decisão, né? Porém, se você pegar aquele Neymar do Paris Saint-Germain para poder assistir, é algo mais genial. O Neymar, ele era muito completo, ele batia a falta muito bem, batia pênalti muito bem, né? Teve até a briga com o Cavani. Ele tinha uma finalização de fora muito boa, de dentro da área, tinha um passe excelente. Ali alguns dados comprovam muito isso, e além de, obviamente, você assistir o cara jogar como eu citei, né? Além das várias skins mais marcantes do Neymar, como a do jogo do Real Madrid, a do jogo que ele faz os 4 gols e 2 assistências ali, que foi se alternando e ele foi melhorando cada vez mais, né? Então é isso, o vídeo foi esse, ele contando um pouco sobre o Prime do Neymar no Paris Saint-Germain e na Europa, né, no geral, e também sobre a seleção brasileira e que acabou piorando muito a situação do Neymar. Então é isso, vou deixando aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É isso, valeu, curte aí. Tamo junto.